Estão vendo a minha imagem? Tá, esperar só mais um minutinho para o resto do pessoal entrar e a gente começa. Tem alguém mais que não está ouvindo? Perguntei pergunto no chat, senão vou começar. Tá bom, pessoal. Meu nome é Franco, DBA de carreira. Hoje a gente vai ter a apresentação sobre Snap, medição não funcional de software. Ok? Quero passar para vocês algumas orientações iniciais. Né? Eu peço que vocês deem preferência ao uso de uma conexão banda larga. Tentem não usar o Wi-Fi, porque tem áudio, tem apresentação, tem câmera. Ok? Se necessário, vocês podem ajustar o idioma aqui do aplicativo. A apresentação vai ter 45 minutos e vou deixar mais 15 para vocês tirarem as suas dúvidas. Podem ir mandando as dúvidas ao longo da apresentação, no entanto, eu só vou conseguir responder no final. Tudo bem? Para quem possui certificação PMP, o evento vale um PDU. A apresentação será gravada, caso vocês queiram ver mais tarde, e disponibilizada no site da Fato. Vou falar um pouquinho da Fato agora. A missão da Fato é apoiar nossos clientes a estabelecer modelos de negócio em que eles tenham controle e trazer visibilidade do desempenho para a gestão de seus processos. Então, a gente trabalha muito na área de consultoria, em requisitos, estimativas, produtividade, governança de TI, fazemos quantificação de ponto de função e benchmarking. Temos um trabalho muito forte também no escritório de métricas, onde a gente atua fazendo medições em ponto de função e também em Snap para vários clientes no Brasil. Temos o setor de treinamento, que eu vou falar mais agora. Todos esses cursos nossos aqui estão disponíveis ou em AD ou em presencial. Temos cursos de ponto de função, cursos de Snap, cursos de requisitos, tanto EAD quanto presencial. A Fato já formou mais de 17 mil alunos nos nossos cursos. Temos o livro mais vendido de APF no Brasil. E além do livro de APF, também temos o livro de engenharia de requisitos. Okay? A Fato formou mais do que 25% dos CFPS são certificados em ponto de função no Brasil. Ok? Vou falar um pouco de mim agora. Eu sou analista de métricas aqui da Fato, já faz mais de 6 anos. Trabalho fazendo medições, tanto em ponto de função quanto em Snap. Essas medições a gente faz para clientes que podem ser órgãos públicos, privados ou fábricas de software. Eu tenho as certificações de ponto de função, de Snap e de requisitos. Segue aí os meus contatos, o meu e-mail, o meu LinkedIn e o meu Skype. Quem tiver alguma dúvida que não conseguir tirar esclarecimento hoje, pode perguntar através desses canais aí. Tá. Hoje a gente vai falar então de Snap, que é o processo de medição de avaliação não funcional de software. Qual que é a nossa agenda? Eu vou explicar o que é Snap, objetivos, benefícios. Vou falar das definições e regras do Snap. Vou apresentar alguns estudos de caso para a gente poder aplicar o Snap, para vocês verem como é que funciona.
Vou comparar o Snap com outras soluções para medição não funcional. Vou falar um pouco sobre a certificação e aí eu vou abrir para vocês fazerem as suas perguntas e dúvidas. Tá. O que é Snap? O Snap é um método criado para a gente dimensionar os requisitos não funcionais dos projetos de TI. Isso é em complemento ao método de análise de ponto de função, que mede os requisitos funcionais. Ambas essas metodologias de medição foram feitas pelo SPUG. Então, temos a medição funcional do PF e a medição não funcional do SNAP. O SNAP foi criado em 2015, no entanto, só temos visto o uso dele agora mais para 2019. Okay? Tem alguns órgãos públicos que já estão usando o SNAP, como, por exemplo, a Caixa e a Petrobras. Okay? As regras do SNAP são definidas pelo APM, é o Manual de Práticas de Avaliação. É similar ao CPM, que é o Manual de Ponto de Função. Aqui temos o APM, que é o Manual de SNAP. Okay? Atualmente, o APM está na versão 2.4, só que utilizado hoje em dia é a versão 2.3. Inclusive, a prova é na versão 2.3 e em português temos apenas a versão 2.3 também. A unidade de medida do Snap é o ponto Snap. O Snap tem sua própria unidade de medida, não é ponto de função. O ponto Snap às vezes é chamado de SP, que é Snap Points. Às vezes as pessoas chamam também só de Snap, né? Essa medição deu 3 snaps, né? Mas o oficial é PS, pontos Snap. Tá, quais são os objetivos do Snap? É medir o tamanho não funcional do software. Okay? Com isso, a gente consegue demonstrar valor econômico total da aplicação, levando em consideração o aspecto funcional e o não funcional também. Então, a gente consegue medir desenvolvimento e manutenção de projetos baseado apenas nos requisitos não funcionais. E o Snap busca ser uma métrica simples e consistente para que a gente consiga usar ela em qualquer projeto ou qualquer organização, que a gente consiga implementar ele em qualquer lugar. Okay? Os benefícios do Snap em conjunto, envolvem a medição não funcional em conjunto com a medição funcional. Isso permite que a gente planeje e estime melhor os projetos, identifique áreas de melhoria de processos e auxilie na determinação futura de estratégias não funcionais. Outros benefícios é que as organizações podem utilizar o Snap como metodologia para medir o tamanho não funcional do software, ou também como metodologia para estimar custos e recursos necessários para o desenvolvimento do software. São praticamente os mesmos benefícios que a gente vê na análise de ponto de função, só que aqui relativos à análise de requisitos não funcionais também. Ok? E a relação do PF com o Snap, qual que é? Conforme eu falei, a medição de ponto de função é em PF e a medição em Snap é em PS. São dimensões diferentes e independentes. Nós não devemos misturar a medição do PF com a medição do Snap. Ok? São unidades diferentes, inclusive. O mesmo projeto pode ter ponto de função e pode ter Snap. O mesmo projeto pode ter um requisito funcional e um requisito não funcional. E a gente pode medir PF ou Snap, ou apenas um deles, ou nenhum ou o outro. Okay? Então, alguns termos em comum que a gente tem na APF e no Snap é definição de propósito de contagem, tipo de medição e escopo da medição. O propósito é por que estou medindo o Snap, o tipo é desenvolvimento, melhoria ou aplicação, a gente consegue medir Snap de tudo isso, a gente consegue fazer um baseline de Snap, e tem o escopo da medição Snap, que é tudo aquilo que vai ser medido, todos os requisitos não funcionais que vão ser medidos. A diferença entre ponto de função e Snap, nesse caso, é apenas a nomenclatura da atividade. Né? No ponto de função é medição, no Snap é avaliação. O Snap também compartilha os conceitos de fronteira da aplicação e de processo elementar.
uma coisa muito importante. Para você entender Snap, você precisa entender um pouco de ponto de função. Isso não só eu que estou dizendo, mas o próprio método Snap tem esse pré-requisito, saber ponto de função para poder medir Snap. Então, caso você ainda não tenha um conhecimento bom de ponto de função, pode ficar aí na apresentação, mas depois procura no nosso site a apresentação sobre ponto de função. Ou faça os cursos também de ponto de função e depois volta para reassistir esse webinar. Tá. Vamos falar agora direto quais são as definições e quais são as regras do Snap. Como é que é feita a avaliação Snap? A gente pega um requisito não funcional e associa ele a uma subcategoria Snap. Essas subcategorias estão agrupadas em categorias. A gente vai ver melhor todas essas subcategorias nos próximos slides. As subcategorias elas vão definir o que é que a gente vai medir, qual a unidade de contagem Snap, a UCS. E a UCS ela é um componente ou atividade em que a complexidade e tamanho são avaliados. Então, a gente vai encaixar o requisito não funcional numa subcategoria, vai ver qual unidade a gente tem que medir dele e quais dados a gente tem que usar para achar a complexidade dessa medição. E aí atribuir valores Snap a esses dados. Cada UCS, então, tem a sua complexidade calculada com base em cada subcategoria. Aqui a gente tem uma lista de todas as categorias e subcategorias do Snap. A primeira categoria é a operação de dados. Okay? A 1.1, que é a validação de entrada de dados, é uma subcategoria cujo objetivo é medir pontos do Snap por conta de validações feitas nas entradas de dados. Okay? Se eu preenchi um campo, se o campo está preenchido com valor válido, se o campo está obrigatório ou não, esse tipo de validação tem medição em pontos Snap. Okay? A subcategoria 1.2, operações lógicas matemáticas, visa a gente medir Snap para aqueles processos com operações muito complexas. Porque no ponto de função, quando você chega na complexidade alta, nada mais aumenta o valor de ponto de função da funcionalidade. No Snap, a gente tem esse adicional para a gente medir Snap para quando uma funcionalidade for muito complexa, tiver muito cálculo, comum em funcionalidade de banco, né? Subcategoria 1.3 é a formatação de dados. Formatar dados em tela, colocar eles em padrão de formatação ou apresentar eles num padrão específico. Esse tipo de requisito não funcional é pontuado pelo Snap também. A 1.4 é a subcategoria para movimentos internos de dados. Todos aqueles movimentos internos que a aplicação realiza que não atravessam a fronteira são considerados movimentos internos. A gente consegue também pontuar Snap para essa situação. Subcategoria 1.5 é entregar valor agregado aos usuários pela configuração de dados. Essa é a questão de configurar dados na aplicação, dados de configuração, de envio de mensagens, ou produtos disponíveis para contratação, dados que o usuário não cadastra, assim, que são mantidos fora da aplicação, né, no banco. A categoria 2 é a categoria de interface, envolve tudo que é interface. A 2.1 visa contar Snap para todas as manutenções de interface realizadas no sistema. Mudança de label, cor, tudo visual, requisitos não funcionais, né, de usabilidade, navegabilidade, são pontuados aqui. A subcategoria 2.2 é o método de ajuda. Serve para pontuar Snap na criação de tooltips, helps de tela, páginas estáticas e coisas do gênero que ajudam o usuário. Subcategorias 2.3 e 2.4 são para os múltiplos métodos de entrada e saída. São aqueles processos que têm múltiplas mídias, que eu exporto o processo para PDF, para XLS, para CSV, isso entra nessas categorias aqui. E também múltiplas entradas, né? Quando eu recebo dado via tela ou via batch, também cobra. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Vocês acham que está muito rápido? Eu estou tentando explicar aqui cada subcategoria, mas logo após a gente vai ter os estudos de caso, onde eu vou me aprofundar mais nas subcategorias mais importantes.
Então, aqui eu estou falando só brevemente. Na categoria 3, ambiente técnico, temos a questão 3.1, de múltiplas plataformas, que permite que a gente conte Snap para funções que foram desenvolvidas em várias plataformas, do tipo em várias linguagens de programação ou em vários browsers. A 3.2 é tecnologia de banco de dados. É a subcategoria responsável para a gente medir em Snap toda manutenção não funcional realizada em banco. Criação de view, criação de tabelidade de código, criação de índice, tudo isso. Subcategoria 3.3 é para a gente medir processos em lote, batch, processos que não são medidos em ponto de função, a gente vai conseguir medir em Snap. Na categoria 4, de arquitetura, temos a subcategoria de componentes, que é para a medição Snap daqueles componentes que são adquiridos de outros sistemas, em que a gente incorpora no nosso, ou então o desenvolvimento local de componentes a serem implementados em um ou vários sistemas. A subcategoria 4.2 são para múltiplas interfaces de entrada e saída. Essa aqui não é a mesma coisa da 2.3 nem da 2.4. Essa aqui é uma questão mais de desempenho. O software ser capaz de receber diversas interfaces de entrada de dados e conseguir também exportar diversas saídas, né? Aplicações que recebem muito tráfego, né, de entrada e de saída. Como é que seria mais ou menos uma contagem Snap? Aqui nas linhas, a gente tem as unidades de contagem Snap, né? As UCS. SCU seria o nome em inglês. Aí, por exemplo, a gente teria um processo elementar. Na maioria das categorias, das subcategorias, o processo elementar vai ser o objeto de medição, vai ser a UCS. Então, ali tem um processo elementar, incluir cliente, que pode ser medido em ponto de função, não tem problema. E também pode ser medida em Snap em todas essas subcategorias. Aqui num exemplo, ela está sendo medida pela subcategoria 1.1 e 1.2, que é a validação de entrada de dados e operação lógicas matemáticas. Pode muito bem, uma UCS pode muito bem ser contada em diferentes subcategorias. No entanto, vai haver uma avaliação específica para cada subcategoria. Depois a gente soma todos os valores de todas as subcategorias e a gente consegue o total de Snap do projeto. Ok? Tá. Conforme eu falei, a gente vai começar a ter uns estudos de caso. Eu vou dar uma situação, um projeto, com requisitos funcionais e não funcionais. A gente vai descobrir como medir em Snap cada uma dessas melhorias. A gente vai identificar qual subcategoria usar em cada estudo de caso, e aí eu vou explicar mais detalhadamente essas subcategorias. Eu escolhi aqui para os estudos de caso as subcategorias mais importantes, que são mais usadas hoje. Então, no primeiro estudo de caso, o nosso escopo do projeto é o seguinte: a gente vai adicionar um novo campo, tipo do pedido, na tela de cadastro de pedido. O preenchimento do novo campo será validado em nova tabela de tipo de pedido. Essa tabela define que é um dado de código, uma lista estática, ok? A lista de tipos de pedido. Então, qual que é o nosso requisito funcional que vai ser medido em ponto de função? É um novo campo na função cadastrar pedido. Então, a gente vai medir o processo elementar cadastrar pedido em ponto de função. Beleza. E como é que a gente faz para medir a nova validação no campo de tipo de pedido? A gente pode usar a subcategoria 1.1 de validação de dados. E a criação do dado de código? Como é que a gente faz? A gente pode usar a subcategoria 3.2, tecnologia de banco de dados. Vamos ver então essas subcategorias. A 1.1, validação de entrada de dados, tem como objetivo medir então as operações que são realizadas para validar se dados estão sendo preenchidos, se dados são autorizados, dados pré-definidos, ou prevenir a aceitação de dados não autorizados. Okay? E qual é a nossa unidade de medição? O que a gente vai contar? O que vai ter pontos Snap? Vai ser o próprio processo elementar de cadastrar pedido. É para ele que a gente vai atribuir os pontos de Snap. Okay? E como é que a gente calcula o ponto Snap? A gente tem parâmetros que definem as complexidades, a complexidade do ponto. Cada subcategoria tem sua própria definição de complexidade, dos parâmetros de complexidade. Nessa subcategoria, a gente precisa saber o quê?
o número de tipos de dado, os DERs, que são validados, ou seja, quais dados são validados, e a quantidade máxima de níveis de alinhamento. O maior nível de alinhamento do processo elementar. O que é um nível de alinhamento? Uma cadeia de validações. Né? No nosso caso aqui, a gente vai validar se o campo está sendo preenchido e vai validar se está preenchido com os valores válidos cadastrados na tabela de tipo de pedido. Então, o que isso significa? Que a gente tem um nível de alinhamento de duas condições intercaladas. Então, vamos dizer que esse é o nosso maior nível de alinhamento do processo elementar. Então, temos 2 níveis de alinhamento máximo. Ok? Outros exemplos que encaixam na validação de dados um campo de data deve ter um certo tamanho, o valor digitado tem que estar numa faixa de valores, é o nosso caso. Um código deve pertencer a uma certa tabela, também é o nosso caso. Um campo está vinculado a um valor do campo anterior. Né? No caso de cidade, estado, um valor depende do outro. Vamos calcular então os pontos Snap. A gente tem que definir a complexidade de nível de alinhamento, que é descobrir qual é a maior cadeia de nível de alinhamento do processo elementar. A gente definiu aqui que é a nossa própria validação do tipo de pedido, 2 níveis de alinhamento, verificar se está preenchido e verificar se está dentro dos valores da tabela. Então, a gente cai aqui na complexidade baixa, que é a primeira coluna. Vocês conseguem ver meu mouse, né? E também a gente vai avaliar os tipos de dados que estão sendo usados para validação. No caso aqui, a gente está validando apenas o único campo, que é o tipo do pedido. Então, a gente tem um tipo de dado. E sempre que a gente vai calcular um ponto snap, tem um valor constante, que depende daqui da complexidade, né, média, baixa, alta, para multiplicar o valor, que nesse caso é o tipo de dado. Então, 2 vezes um tipo de dado, a gente tem 2 pontos de snap, então. Beleza? Todo mundo está conseguindo entender esse método de explicação do estudo de caso? Beleza. Então, aqui a gente saiu da 1.1 com uma avaliação de 2 pontos snap. A segunda subcategoria que a gente está usando nesse estudo de caso é 3.2, tecnologia de banco de dados. A definição dele é para a gente medir snap de toda e qualquer manutenção não funcional realizada na base de dados. E qual a nossa unidade de contagem de snap? É o processo elementar. É muito bom ressaltar isso, porque muita gente acha que a gente vai contar como se fosse o processo de criação de dados de código. Porque no nosso estudo de caso há um novo dado de código. A gente não vai contar a carga do dado de código, nem a função que cria dado de código. A gente vai contar o processo elementar que usa esse dado de código. Okay? Então, se tem um novo dado de código e 5 processos usam esse dado de código, a gente vai contar os 5 processos nessa subcategoria. Tudo bem? Quais são os parâmetros de complexidade? A gente tem que saber qual a complexidade do maior arquivo lógico daquele processo elementar, ok? E o número de alterações feitas na base de dados. Uns exemplos aqui de quais itens, quais mudanças seriam passíveis de contar snap nessa subcategoria. Reorganizar a ordem de colunas na tabela, criar tabela de dado de código, é o nosso caso, incluir e alterar índices, incluir e alterar views, alterar a capacidade de base de dados. Como eu falei, para todos esses a gente vai contar os processos que estão sendo afetados por essas mudanças. Tá, e como é que a gente calcula, então, o ponto snap nessa subcategoria? A gente tem que definir a complexidade do maior arquivo lógico referenciado pelo processo elementar. Okay? Vamos dizer que o maior arquivo lógico presente no processo de confirmar pedido seja pedido. Okay? Vamos falar que ele tem uma complexidade média, né? São 10 pontos de função, o nosso arquivo lógico. Assim, a gente tem que usar essa complexidade média nessa tabela aqui de baixo e multiplicar o valor 9, o valor constante, pela quantidade de alterações realizadas. Quais são as alterações que a gente fez? Criar a tabela de código. A gente fez apenas isso, uma alteração 9 vezes 1, 9 pontos snap para essa melhoria. Ok?
Então, vamos dizer assim que o nosso projeto do estudo de caso 1 tenha 4 pontos de função, que é o requisito funcional do novo campo, tenha 2 pontos snap, por conta da validação de dados do novo campo, e 9 pontos snap, por conta da criação do dado de código que está sendo utilizado nesse processo elementar de cadastrar pedido. Tudo bem? Os próximos estudos de caso vão seguir essa mesma linha que eu estou explicando. O estudo de caso 2 é um projeto que vai incluir uma nova função de relatório de pedidos. Além disso, a gente vai possibilitar que, além da visualização dos dados em tela, seja possível exportar os dados em PDF e XLS também. Ok? Como é que a gente mede isso em ponto de função? É uma nova função de relatório de pedidos. A gente pode definir 5 pontos de função, por exemplo, e também podemos medir a subcategoria 2.4, múltiplos métodos de saída, pela questão de poder exportar em PDF e XLS, além de apresentar em tela. E como é que é essa subcategoria? Medir pontos snap para saídas de dados, múltiplas saídas de dados. PDF, XLS, CSV, tudo isso. Qual que é a nossa UCS? Processo elementar, novamente. A gente vai medir o processo elementar e as saídas de cada processo elementar. Os parâmetros de complexidade dessa subcategoria são o número de dados elementares referenciados, né, os tipos de dados, os DERs, presentes nesse processo elementar, e o número de saídas adicionais. Okay? Então, os exemplos, conforme falei, pode ser exportação de PDF, documento Office, tela, mensagem de voz, SMS, tudo isso pode ser considerado saída de dados. Múltiplas mídias. E o cálculo do ponto snap funciona da seguinte maneira. A gente vai ter que saber quantos tipos de dados tem no processo elementar, mesma coisa do ponto de função. Vamos dizer que tem 15, então ele vai ser complexidade média, ok? E a gente tem que identificar também a quantidade de métodos de saídas adicionais. Não são o total de métodos de saída, são só os adicionais. Então, a gente define que a saída em tela é o padrão e o PDF e o XLS são os adicionais. Então, são dois adicionais. 4 vezes 2, 8 pontos snap para essa subcategoria. Então, nosso estudo de caso 2 ficou com 4 pontos de função e 8 pontos snap. Ok? Estudo de caso 3. Criar uma nova função para devolver pedido. E a gente vai ter que desenvolver essa função tanto em Java quanto em C#. A gente vai desenvolver ela 2 vezes. Okay? Então, a gente vai contar a nova função de devolver pedido em ponto de função, normalmente. E também vai contar esse desenvolvimento em múltiplas plataformas através da subcategoria 3.1, que permite que a gente conte funcionalidades que precisam ser suportadas em diferentes linguagens de programação, ou diferentes browsers, ou diferentes plataformas de hardware. A questão da plataforma de hardware ainda não está implementada no Snap, então hoje a gente só vai falar de plataforma de software, linguagem de programação e browser. O que a gente vai contar aqui? O processo elementar, novamente. Quais são os parâmetros de complexidade? A natureza das plataformas, isso eu vou explicar no próximo slide, e também o número de plataformas desenvolvidas para aquela função. Okay? No nosso exemplo, a gente tem Java e C#. Tá, como é que funciona essa avaliação de complexidade? A gente pode ter diferentes linguagens de programação da mesma família ou de famílias diferentes. Okay? Essas famílias estão definidas no próprio PM. No nosso caso aqui, a gente tem a orientada a objetos, que tem Java e C#. Então, a nossa manutenção aqui vai ser desenvolver a funcionalidade em 2 linguagens da mesma família. E caso fosse famílias diferentes, isso vai importar mais para frente. Vamos calcular então os pontos snap dessa subcategoria. Então a gente definiu que são 2 plataformas, Java e C#. Nesse caso aqui a gente conta o total de plataformas,
não como o caso anterior de múltipla MIDI, que a gente conta adicionais, aqui a gente conta o total. Então são duas plataformas, Java e C Sharp, e estamos na categoria 1, que é plataformas da mesma família. Java e C Sharp estão orientados a objetos. Então 20 pontos Snap para esse projeto. Caso fosse linguagens de famílias diferentes, mesmo duas plataformas, teríamos 4 pontos Snap. E se precisássemos entregar uma funcionalidade em diferentes browsers, vamos dizer, uma funcionalidade em 2 browsers diferentes, Internet Explorer e Firefox, nós pontuaríamos 10 pontos Snap na categoria 3 de diferentes browsers. Beleza? Estudo de caso 4. Aqui começa a mudar um pouquinho. Que a gente vai criar uma rotina batch a ser executada semanalmente para cancelar todos os pedidos onde não foi realizado o pagamento. Como é que a gente mede isso em ponto de função? Não mede. O método da APF não deixa pontuar esse tipo de funcionalidade. Por quê? Não tem interação do usuário e não tem dados atravessando a fronteira. É tudo feito internamente. Então, como é que a gente vai contar isso? Através da subcategoria 3.3, processos batch. Beleza? Como é que funciona ela? Ela simplesmente deixa a gente dimensionar os processos batch disparados dentro da fronteira da aplicação, contando eles como se fosse um processo elementar. No entanto, nossa UCS, a gente não vai chamar de processo elementar, porque ele não vai ser um processo elementar. A gente vai chamar o UCS de job, batch identificado pelo usuário. Mas os parâmetros de complexidade são os tipos de dados processados pelo job, ou seja, não precisam atravessar a fronteira, e os arquivos referenciados, os arquivos lógicos lidos ou mantidos pelo job. Ou seja, como se fosse contar um processo elementar. Como é que a gente faz o cálculo dessa subcategoria? A gente define, então, a quantidade de arquivos referenciados. Vamos dizer que é só um, né, que é o pedido, apenas um arquivo referenciado, pedido. E a gente tem que saber a quantidade de tipos de dados usados desse processo batch. Eu entendo que nossos tipos de dados vão ser a identificação do pedido e também o status do pedido. Então, 2. A gente multiplica 4 vezes 2, temos 8 pontos snap. Ok? Então, nesse caso aqui, nesse projeto, a gente não vai ter ponto de função nenhum, vai ser 0 ponto de função e 8 snap. Esse é um cenário onde você só contaria snap. Estudo de caso. Esse é o nosso último estudo de caso. É uma manutenção na tela de cadastro de pedido, com o objetivo de alterar a cor dos botões confirmar e cancelar, para que fiquem, respectivamente, verde e cinza. Então, o botão confirmar vai ficar verde, o botão cancelar vai ficar cinza. Como é que mede isso com ponto de função? Não mede. Manutenção de interface não é coberta pela análise de ponto de função. Esse tipo de manutenção também não é coberto. Como é que a gente mede Snap? Através da subcategoria 2.1, interface do usuário. Então, para que serve essa subcategoria? Medir qualquer manutenção em interface de dados, desde que os requisitos sejam não funcionais. Okay? O que a gente vai medir? Qual que é o CS? É o conjunto de telas dentro do processo elementar. Então, o processo elementar pode ter várias telas, a gente vai medir o conjunto inteiro delas. Não é para medir cada tela separada. Para isso, entra o conceito de conjunto de elementos de interface, que reúne todos os elementos de interface impactados naquela UCS, naquele processo elementar, no conjunto de telas. E quais são os elementos de interface? Quais são os objetos de interface que podem ser pontuados aqui? Janelas, menus, ícones, mudança de label, dados de controle como botões, que é o nosso caso, caixa de texto, drop-down, checkbox, radio button. Toda manutenção não funcional nesses itens pode ser medida aqui. Tá, quais são os parâmetros de complexidades, então? A gente tem que somar o número de todas as propriedades envolvidas em todas as telas daquele processo. Então, qual propriedade a gente alterou? A gente alterou a cor, não foi? A cor dos botões.
Essa é uma propriedade. Nesse caso, a gente tem só essa. Ok? Se a gente mudasse a cor de qualquer outro elemento, a gente teria uma propriedade sendo alterada, cor. E temos que saber também o número de elementos de interface impactados, distintos. Elementos de interface distintos impactados. A gente tem 2 botões sendo impactados. No entanto, eles têm o mesmo tipo, são um botão. Okay? Então, a gente vai considerar um botão e uma cor. Na tabela de complexidade aqui, a gente consegue encaixar eles. Então, complexidade baixa, porque temos menos de 10 propriedades impactadas, temos apenas uma. E 2 vezes a quantidade de elementos impactados, que também é um botão. Então, 2 vezes 1, 2 pontos snap. Ok, esses foram nossos estudos de caso. Espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos como é que funcionam as subcategorias, como é que se mede snap. Espero que vocês peguem depois o APM para entender os detalhes das outras subcategorias menos usadas. Ok? Vou falar um pouco sobre a customização local que alguns contratantes de software fazem em cima do Snap. Okay? Por exemplo, eu vou contratar Snap e eu não gostei de algumas regras, essas regras talvez não se adequem à minha necessidade, eu vou transformar elas, ou então às vezes nem usar. Tem muitos contratos aí de Snap que deixam de usar algumas subcategorias porque não precisam ou acham que vão danificar o processo deles. Então, algumas mudanças que a gente já viu no Snap, feitas por essas contratantes, impossibilitar a medida de mudança de interface, que é a categoria 2.1, se houver qualquer manutenção funcional no processo elementar. Ou seja, se contou ponto de função, não vai contar snap de interface. Tem essa regra em alguns contratos. Outra regra que a gente já viu foi medir todas as funções, todas as manutenções em dado de código usando a mesma UCS. Ou seja, aquele exemplo lá, se um dado de código é utilizado por 5 funcionalidades, a gente conta 5 funções. No caso dessa regra customizada aqui, a gente vai contar apenas uma função, como se fosse criar dado de código e fim. Ok? Vou comparar aqui agora um pouco o Snap, a solução Snap, com outras soluções do mercado que buscam medir também requisitos não funcionais. Né? Algumas contratantes de software que não usam o Snap, geralmente, quase sempre, né, usam um guia local de métricas que complementa o ponto de função. Então, o Snap complementa o ponto de função, mas se a empresa não usa o Snap, ela arranja outro jeito de complementar o ponto de função, em busca da medição dos requisitos não funcionais. O guia local de métricas mais conhecido e mais utilizado do Brasil é o roteiro de métricas do CISP. Acho que muitos de vocês que trabalham com ponto de função já devem conhecer esse roteiro. Quem não conhece esse roteiro ainda, a gente vai ter um webinar mês que vem sobre ele. E como é que funcionam esses roteiros de métricas? Eles não têm todo esse processo de avaliação que a gente faz do Snap, de complexidade, de calcular tipos de dados, quantidade de mudanças, tudo isso. Eles não têm toda essa avaliação, né, que é o que ajuda o Snap a ser um método padronizado, que pode ser usado em várias empresas. Né? Um guia local é algo muito mais específico de uma empresa, então cabe customização dependendo da empresa que utiliza ele. Okay? Então eles são mais simples. A gente vai ver agora alguns exemplos deles. Vamos lá. Manutenção e interface. Como é que a gente mede no Snap? Item 2, subcategoria 2.1, manutenção de interface. Fazemos toda aquela avaliação, né, quantidade de itens mexidos, propriedades mexidas, e como é que faz em alguns outros guias? Simplesmente atribui 0,6 ponto de função para cada manutenção em tela. Né, tem essa simplicidade, porém não tem toda a avaliação feita, toda a padronização feita pelo Snap. Manutenção de dado de código. Como é que a gente conta o Snap? 3.2. Em outros guias, vejo às vezes em guias pontuar 0,0 ponto de função
para cada mudança da de código. Criar a tabela de código, criar a função de de código, tudo gera um ponto de função. 0,01. Processos batch, no Snap a gente tem aquela avaliação, né, para atribuir o ponto Snap. Em outros guias, às vezes eles simplesmente costumam deixar contar como se fosse um processo mesmo. Ok? Vou falar aqui agora um pouco sobre a certificação Snap, ok? Para finalizar a apresentação. O IFPUG oferece a prova de Snap para se certificar, né? Assim como oferece a prova de ponto de função. A prova é realizada no ambiente do ISQI, assim como é a prova de ponto de função, é um ambiente online que você pode fazer da sua casa, ok? A prova tem 2 horas de duração, é uma prova mais curta que a de ponto de função, tem menos questões também, tem que ser 60 questões de definições e regras e 40 de aplicação. Definições e regras, vocês vão ver mais detalhadamente no APM, e as questões de aplicação são exemplos igual a gente fez aqui nos estudos de caso, né, que é de fato contar o ponto Snap em si. Para você se certificar, você tem que tirar 80% ou mais, e ainda assim tem que tirar 70% em cada parte. Ou seja, não pode tirar menos de 70%, mesmo que você atinja mais de 80% no geral. Okay? Você pode estudar para essa certificação pelo APM e também pelo curso da FATA. Estudar não só para certificação, mas também se na empresa que você trabalha estiver utilizando Snap, você pode estudar para aprender um pouco mais, para poder ficar capacitado em como contar o Snap. Ok? Eu vou abrir agora o formulário de avaliação do evento, para que vocês preencham se vocês gostaram do evento, o que vocês acharam de mim ou da apresentação. Então, eu vou habilitar essa avaliação e vocês vão escrevendo as suas dúvidas aí no chat. E assim que a gente terminar a avaliação, eu respondo as dúvidas. Tudo bem? Tá aparecendo aí para vocês a avaliação da apresentação? Ok. Vou dar uns 5 minutos aí para vocês preencherem e aí a gente vai para as dúvidas.
Eu vou finalizar aqui a avaliação e vou começar a responder as dúvidas. Falar um pouquinho dos próximos eventos da Fato. Mês que vem teremos o webinar do roteiro do CISP, né, do dia 16, 1 da tarde, que é também um tema muito importante. A maioria dos contratos hoje em dia usa o CISP. Nossas próximas turmas, nossos próximos cursos vão ser em Brasília e em São Paulo. Teremos a semana PF, teremos o curso de contratação em métodos ágeis, curso de PO, engenharia de requisitos. Isso sem falar no nosso cursos online, via EAD, que você pode acessar a qualquer momento. Ok? Vocês estão vendo a apresentação de volta, né? Aqui novamente agradeço vocês por terem participado. Aqui novamente meus contatos, caso vocês queiram mandar alguma dúvida depois. Os telefones da Fatos também estão aí. Vou começar a ler as perguntas e responder. A Gabriela perguntou se 2PS, 2.snap e 2 pontos de função têm o mesmo peso. Então, não tem. Esse é um dos motivos do SPUG definir uma medida, uma unidade de medida separada do ponto de função. É porque elas tenham pesos diferentes. Ok? Então, também por isso a gente não pode misturar o PF com o snap. O que a gente vê em algumas situações, como a pessoa não consegue definir o valor do snap, ela converte o snap para ponto de função. Então, ela só define quantos pontos de função vale um snap. Na verdade, quantos snap vale um ponto de função. Okay? Então, em alguns casos há essa conversão, em outros casos há um valor atribuído à quantidade, ao ponto snap. Mas eles não têm o mesmo peso. Ponto de função e snap são medidas separadas. O Cristiano perguntou se tem algum contrato, licitação que já esteja utilizando o Snap. Tem, a Caixa já usa o Snap já faz algum tempo para suas fábricas de software, isso em Brasília e no Rio também, eu fiquei sabendo. Eu não tenho o contrato, né, claro, mas se quiser eu posso mostrar o APM para vocês, que é o guia do Snap, que basicamente as contratações aderem a esse guia. Ok? A Adriana perguntou o valor do voucher para a prova de certificação Snap. O valor é $150. É um preço que ainda é caro, mas ele é menor do que a prova de ponto de função. E além disso, depende, né, da filiação ao IFPUG. Tem toda essa história, igual tem a certificação de ponto de função. O Kleber pergunta se no processo BET a gente pode pontuar, na categoria de processo BET, a gente pode pontuar processos inteiramente não funcionais. Aí os exemplos que ele dá é reorganizar índice de banco, compactar dados. Sim, pode. A gente pode contar tudo isso na categoria 3.3 de Snap. Por exemplo, se compactar dados, como é que a gente conta, então, os tipos de dados? A gente tem, sim, tipos de dados, né, que são todos os dados a serem compactados. Né? A gente pode contar toda a base de dados, se for o caso. Okay? Então, eu vejo que tem, sim, solução para contar isso. A questão dos arquivos diferenciados, realmente, não vai ter nenhum, porque isso é uma própria definição do ponto de função. Okay? Mas nos próprios exemplos ele cita a possibilidade de contagem em processo BET em questões puramente não funcionais, que não envolvem arquivos lógicos nem processos de negócio. O Rubens ficou em dúvida sobre como contar dado de código Snap.
Ele dá um exemplo aqui que ele tem um cadastro de prestadores e tem uma combo com o tipo de prestador. Eu imagino que no cadastro de prestador você já associa o tipo de prestador para finalizar o cadastro. Esse foi o estudo de caso 1 que a gente apresentou. Eu tenho um requisito funcional, que é o cadastrar prestador, e ele vai fazer a referência a um dado de código novo, né, que é o tipo de prestador. A gente não vai contar um serviço de criar dado de código. A gente vai contar o processo elementar de cadastrar prestador, a gente vai contar o impacto de snap dele por conta de um novo dado de código. Ou seja, o processo elementar, cadastrar prestador, vai ter snap atribuído a ele por conta do novo dado de código. No snap a gente conta os processos impactados pelos dados de código, processos funcionais. Né? A tela de criação do dado de código não é funcional, não é contado pelo ponto de função. Então, essa também entra no snap. Contar essas telas novas, tabelas novas, de dado de código, tudo relativo a um processo elementar. A Adriana pergunta qual a empresa está fornecendo a prova. Quem oferece a prova é o ISQI. Eu vou mandar o link aí para vocês. Mas é a prova do SPUG. Tudo bem? Quem homologa a prova é o SPUG. Você faz pelo ISQI, um ambiente online. O Ítalo perguntou, a tabela para aplicação está na apresentação, você pode mandar. A tabela para aplicação foi aquela que eu mostrei um exemplo com todas as subcategorias, né? Ela, na verdade, é só um desenho. Se não me engano, é esse daqui. Ela é só um desenho. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a planilha de contagem Snap que a Caixa usa. É um documento público. Eu vou mostrar a planilha de contagem Snap daqui a pouco. O Roberto quer saber se, ao efetuar um termo de referência para a contratação de fábrica de software, se pode exigir Snap, se eu possuo esses exemplos em contratos em prática. Essa é uma pergunta difícil. Se você, como fábrica, pode exigir o Snap, eu acho que exigir, não creio que seja possível, mas pode apresentar, né, as justificativas pela qual se quer usar o Snap, né? Talvez uma negociação de preço, talvez um estudo de prova de conceito, né? Mostrando que o Snap será bem utilizado, que vai gerar resultados positivos para ambas as partes. Em uma licitação de órgão público, isso já está definido, que vai ter ponto de função e que vai ter Snap. Ok? O Felipe está perguntando sobre o item 2.1 da interface de usuário. Ele pergunta, é muito importante a pergunta dele, se a subcategoria 2.1 serve apenas para alterações de interface ou para construção também. Na verdade, só serve para as manutenções não funcionais na interface. Porque quando você vai construir uma funcionalidade, você tem que construir a interface dela. Então, em projeto de desenvolvimento, em funções novas, a gente não conta manutenção de interface de usuário via Snap. A gente conta apenas quando há exclusivamente manutenção desses dados, desses elementos de interface. Então, o item 2.1 é apenas para melhoria não funcional, não para desenvolvimento. O Gilberto está perguntando com relação ao PMP, como obter os dados para o cadastro no evento PMI. Isso daí, eu não sei te dizer agora, o pessoal aqui da Fato vai te mandar essas instruções, ok? Eu, particularmente, não sou PMP, então eu não sei como é que funciona. Então, mas o pessoal da Fato vai te mandar essas instruções, Gilberto.
A Gabriela pergunta sobre a conversão. Se existe um padrão. Não estou entendendo que conversão que é. Seria essa que a gente falou aqui das customizações? Isso depende da contratante. De PS para PF. No que eu tenho visto, isso envolve o estudo, a conversão de ponto de função para ponto snap. Isso envolve o estudo que a própria contratante fez, né, da produtividade da fábrica de software dela. Né? Isso pode ser pego também em benchmark, eu não sei se tem esses dados hoje disponíveis, para descobrir a produtividade, né, o esforço de um ponto snap em comparação ao ponto de função. Com isso, a gente consegue atribuir ou um valor para o snap, ou então relacionar quantos pontos de função vale um snap. Um exemplo que eu vi foi dizer que um snap é 20% de um ponto de função. Então, a gente pega 100 snaps e converte ele para 20 pontos de função. Esse seria um exemplo simples de conversão de snap para ponto de função. Deixa eu ver as outras perguntas. Se a gente tiver um contrato que usa PF, a pergunta da Luana. Se a gente tiver um contrato que usa PF e Snap, a gente, em um projeto que envolve funcional e não funcional, a gente consegue medir tanto o funcional quanto o não funcional sem problema nenhum. Se o contrato dá a possibilidade de medição Snap, você pode medir Snap em qualquer situação que você encontrar, passível de medição. Okay? Em algumas situações, pode ter algum contrato que primeiro você faz a contagem de ponto de função, depois você reclama, né, que há a possibilidade de pontuação de snap, e aí depois disso você pode fazer a sua pontuação snap do projeto. Né, você pode justificar, a fábrica pode justificar que faltou coisas a serem medidas, coisas não funcionais, esse tipo de coisa, e aí se faz a contagem de snap. O Daniel perguntou quais categorias, subcategorias se aplicam para desenvolvimento. O APM, eu acho que ele deixa um pouco vago essa questão, porque ele especifica, em alguns casos, que é para apenas manutenção. Então, a subcategoria 2.1 é apenas manutenção. A subcategoria 3.2 também é apenas manutenção. Então, todas as outras subcategorias, como não tem isso escrito, eu assumo que também podem ser aplicados a projetos de desenvolvimento. Né? A gente pega, por exemplo, a 1.2, que é operações lógicas e matemáticas extensas. A gente tem que poder contar esse snap num projeto de desenvolvimento onde a gente desenvolve uma função muito complexa. Okay? Processo batch também entra no projeto de desenvolvimento. Então, não é apenas manutenção. Então, no meu entendimento do guia do Snap, apenas a subcategoria 2.1, que é mudança de interface, e a 3.2, que é mudança em banco, né, onde a própria definição já fala de mudança, se aplicam apenas a projetos de melhoria. Todas as outras subcategorias, na minha visão, podem ser utilizados para projetos de desenvolvimento para funcionalidades novas. Alguém ainda tem alguma pergunta aí que não foi esclarecida? Eu acho que eu respondi tudo. Posso, a gente disponibiliza a apresentação depois. Vai ter a apresentação em PDF e o vídeo da apresentação no YouTube.
Aí vocês podem conferir tudo de novo, a apresentação, o vídeo. Se não tiver mais perguntas, eu gostaria de agradecer novamente a participação de vocês. É a primeira apresentação que a gente está fazendo de Snap. Está começando a utilizar Snap por agora, 2019. Espero que a gente continue utilizando Snap, que vocês se interessem em aprender Snap. Ok? Obrigado a todos. Até a próxima.